Fala aí, moçadinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que todos muito bem. Sou a professora Juliana, vamos juntos trabalhar um pouquinho de ciências, reciclagem dos alimentos, reciclagem de nutrientes. Então vamos lá, relembrar um pouquinho sobre a importância das minhocas em um sistema de vermicompostagem. Para a gente relembrar um pouquinho sobre a vermicompostagem, lá no livro, na página 169. Qual que é o papel das minhocas aqui? As minhocas vão produzir cada vez mais adubo, o humus, e com isso vai fazer com que a minha produção fique cada vez melhor, os meus alimentos saiam mais saudáveis, porque eu vou ter uma terra muito fértil. Então o papel das minhocas é deixar a minha terra cada vez mais fértil. Iogurte. O iogurte é um alimento que resultou da transformação do leite. A seguir, indica os principais fatores que contribuíram para essa transformação ocorrer. Qual que é o micro-organismo que ajuda na produção do iogurte, fazer com que o leite se transforme em iogurte? A ação das bactérias e a temperatura também. Os organismos que resultam no processo de decomposição também podem ser agentes de transformação. Você sabe quais bactérias atuam na transformação de leite em iogurte? Eu tenho aqui o exemplo de duas bactérias que são as mais utilizadas nesse exemplo. Deixa eu virar minha folha aqui para nós falarmos sobre isso. Então eu tenho o lactobacillus, que é muito utilizado também na produção de leite fermentado, como o Yakult. E os streptococcus, são dois tipos de bactérias muito utilizadas na produção do iogurte. Elas usam o açúcar do leite fermentado e aí a produção do iogurte. Olha lá esse exercício. A decomposição de matéria orgânica é muito importante para a reciclagem dos nutrientes na natureza. Com o auxílio da imagem ao lado, descreva, citando exemplos como esse processo pode ocorrer. Então, esse tema aqui também a gente pode olhar lá no livro, a partir da página do 165, tá? Para quem precisar relembrar, reler um pouquinho esse conteúdo, lá a partir da página 165. Vamos ver aqui o processo de compostagem. Então, vamos começar aqui. Eu me alimentei, acabei. O que sobrou no meu prato, eu não vou jogar no lixo comum. Eu vou jogar lá no lixo orgânico. Lembra que no lixo orgânico eu não vou colocar guardanapo sujo, talheres descartáveis. É apenas restos de alimentos. Coloquei lá no meu lixo orgânico. Então, eu vou tirar um pouco desse lixo orgânico, né? Aos poucos, eu vou colocando lá na pilha da minha compostagem, certo? Então, lembra lá o processo da compostagem, como é que se faz. E aí, eu vou colocando lá na minha pilha da compostagem. O que sair da minha pilha de compostagem, que é o adubo, eu vou colocar ele, o meu composto orgânico, que é o adubo, eu vou utilizar na fertilização do solo da minha agricultura. Então, o que saiu lá da minha compostagem, o meu composto orgânico, o meu adubo, eu vou usar para fertilizar o solo. Eu vou misturar com a terra que eu utilizo para a produção agrícola que eu tenho. E aí vão nascer alimentos muito mais saudáveis, mais ricos em nutrientes. E aí eu vou usar esse meu alimento novamente no meu prato de comida. O que restou, a parte que eu não uso, eu vou o quê? Descartar no resto orgânico. Não vou colocar no lixo comum. No meu lixo orgânico eu descarto, vai novamente para minha compostagem. O que sai da minha compostagem é o adubo, que aqui está chamado de composto orgânico. A palavra composto orgânico é com M, não é com N, tá? Antes de P e B usamos o M, então tem essa correção a fazer. Então eu saio do meu composto orgânico e eu vou fertilizar o solo da minha produção agrícola. E aí vão nascer frutas, verduras, legumes saudáveis. E volta de novo para o meu prato e aí esse ciclo sem fim aqui, né?
resíduo orgânico não for corretamente descartado, ele pode poluir grandes áreas do ambiente, prejudicando diretamente a vida humana. Cite quais problemas podem ser gerados pelo processo de descarte de resíduos orgânicos e não orgânicos. O que pode acontecer se eu não fizer o descarte correto para a reciclagem, não colocar o lixo orgânico no lixo orgânico para ser aproveitado, não necessariamente na minha casa, mas eu posso descartar corretamente e aí ele vai seguir o caminho natural dele, vai tudo para seu devido lugar de reestruturação e organização do lixo. O que pode acontecer? Pode ter a proliferação de muitos animais que nos transmitem doenças, como por exemplo os ratos, que transmite lá a leptospirose. Ele gosta de ficar naquele ambiente sujo, no meio do lixo, e aí ele pode nos transmitir doença. Além do que, tem muito produto que pode ser reciclado, e aí ele fica quantos anos lá esperando a decomposição? A borracha, que até hoje ninguém sabe quanto tempo ela leva para se decompor. O vidro, que demora 1 milhão de anos. Um simples chiclete que eu não quero mais, se eu jogar lá e não utilizar ele corretamente, são 5 anos. E assim por diante. Então, por isso nós devemos muito cuidado com o nosso lixo. É um assunto sério e atual. Tem que tomar cuidado, descartar corretamente o nosso material para reciclagem. Para entendermos o processo de transformação, decomposição e reciclagem dos nutrientes, é importante a compreensão dos termos compostagem e vermicompostagem. Explique o que seriam esses dois processos. Prof, eu tenho dúvida como que é isso, não me lembro. Então você vai pegar o seu livro na página 169 e vai lá no Para Saber Mais e vai ler toda a explicação aqui, certo? Depois que você ler, você vai escrever no seu caderno o que é a vermicompostagem e o que é a compostagem. Então, olha lá. O que é a compostagem? A compostagem pode ser considerada um tipo de reciclagem de lixo orgânico. Porque lembra lá aqui, ó, neste processo que a gente viu, eu estou o quê? Reaproveitando o lixo. Eu transformo em lixo o resto de comida, transformo em lixo orgânico, que aí vai para minha compostagem e eu vou reaproveitando. Então, a compostagem é um tipo de lixo orgânico, uma reciclagem do lixo orgânico. Olha aqui o exemplo. E a vermicompostagem é um tipo de compostagem que utiliza minhocas. Olha aqui, ó. Eu faço lá a minha compostagem normal, mas quando eu vou plantar o meu alimento na terra, eu também tenho minhocas. E as minhocas, além dos micro-organismos naturais, ela ajuda a degradar a matéria orgânica. Ela usa aquela matéria para se alimentar e aí fazer o humus, que é um adubo muito bom para os nossos alimentos e flores também. Os micro-organismos atuam de forma importante para o ambiente. Determine qual a importância dos micro-organismos decompositores para a natureza e especifique como esse processo de deterioramento ocorre. Nós agora vamos voltar na página 168 e vamos ler esta resposta do exercício 1 sobre a decomposição aqui, ó, deterioramento. No entanto, ao decompor a matéria orgânica, os micro-organismos atuam de forma importante para o ambiente. Na decomposição, essa matéria orgânica é deteriorada, dividida em partículas menores que voltam ao solo, permitindo que as plantas e outros organismos aproveitem novamente esses nutrientes. Além dos micro-organismos, há no solo outros organismos que decompõem a matéria orgânica, como as minhocas. Os decompositores, como fungos, bactérias e minhocas, são muito importantes para manter o equilíbrio e o ciclo de nutrientes na natureza. Eles transformam
o lixo orgânico em nutrientes para as plantas crescerem e assim produzirem mais alimento. Esse é o processo de reciclagem de nutrientes na natureza. Então, a nossa pergunta é: qual é a importância dos micro-organismos decompositores para a natureza? Eles transformam tudo aquilo em adubo para que nosso solo fique mais fértil. Você conhece um urubu? Você já viu um urubu? Aí perto da sua casa tem urubu? Conhece algum lugar que tenha urubu? Esta ave é bastante conhecida por alimentar-se de organismos em decomposição, ou seja, carnes podres, alimentos estragados, né, que já estão lá nesse processo de decomposição. E explique como a prática alimentar deste animal pode contribuir com o ambiente dos seres vivos? Lá no nosso livro, na página 170, nós vamos ler no Para Saber Mais sobre o urubu. Vamos ler juntos? O urubu é uma ave bastante conhecida por alimentar-se de organismos em decomposição. Lembra que eu falei antes? O organismo em decomposição é aquele que está apodrecendo. Os urubus são aves da família Catartidae, mesma família dos condores. Esses animais são conhecidos principalmente por seu hábito alimentar, baseado geralmente na ingestão de carne em decomposição. Em virtude de seu hábito alimentar, os urubus destacam-se seu papel na limpeza do ambiente, pois garantem a eliminação de carcaças de animais, diminuindo assim o risco de doenças provenientes desse tipo de decomposição. Então, o urubu ajuda o quê? A prevenção de doenças que vêm a partir de carnes de animais em decomposição, porque ele se alimenta desse tipo de matéria, né, que é a carne estragada principalmente, que nos faria muito mal. Vamos recordar. Antes de falarmos sobre decomposição, você estudou sobre transformações da matéria neste processo, e neste processo você observou que alguns alimentos sofrem transformações irreversíveis, é aquela que a gente não pode modificar. Quando passam por um determinado processo, então passa por algum processo, eu não tenho como reverter. Lembra lá? Se eu colocar um pedaço de gelo dentro de um copo, aquele pedaço de gelo vai virar líquido. Mas eu posso pegar de volta, congelar e transformar ele novamente em gelo. Então, ele é reversível. Aqui eu estou falando do irreversível. Cite qual o processo que pode gerar a transformação irreversível e cite exemplos. Então, vamos pensar em algumas coisas juntos. Cozinhar feijão. Eu vou lá pegar o feijão cru, vou cozinhar. Eu tenho como descozinhar o feijão? Não, né? Eu não tenho como deixar o feijão ficar cru novamente. Então, esse é um processo irreversível. Fazer pipoca. Vou pegar o milho cru, coloquei na panela, ele vai começar a estourar e vai virar a pipoca. Eu tenho como pegar e transformar essa pipoca em milho cru novamente? Não, é impossível fazer isso. Eu posso pegar um pedaço de algodão. As mulheres aí, meninas, passei um esmalte na minha unha, vou pegar um algodão, vou molhar na acetona e vou limpar a minha unha. Eu tenho como deixar esse algodão seco, sem acetona e sem esmalte? Não consigo. Fritar a batata. Vou pegar uma batata crua, vou cortar em pedacinho e vou fritar para eu comer. Eu tenho como deixar minha batata crua novamente? Não tenho. Então, esses foram alguns exemplos de de processos irreversíveis. Então, são coisas que eu transformo e não tenho como deixar como era antes, certo? Se eu ferver um pouco de água, eu posso deixar minha água ficar fria novamente? Posso. É um processo reversível. Eu fiz um chá,
e queria que ele ficasse frio, mas eu esquentei demais. Eu posso deixar ele frio? Eu posso. Então, é reversível, tá? Então, para a aula de hoje foi isso. Vejo vocês em breve em outras aulas, galerinha. Um beijo, se cuidem, lavem sempre bem as mãos.